Olá, sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Só Amor, esse nosso novo espaço de reflexões, de conexões, de conversas, de convites para a gente mergulhar cada vez mais profundo na mente, para remover todos os bloqueios, para a gente experimentar só amor. Meu nome é Paulinha Oliveira e eu tô muito, muito feliz com esse novo passo que eu tô dando para atender a esse chamado que estava tão forte no meu coração de abrir esse canal aqui nesse podcast para compartilhar um pouquinho mais das minhas reflexões, dos meus treinos, do meu caminho espiritual, do meu caminho de autoconhecimento. E a minha oração é que eu possa ser verdadeiramente útil, que todo o conteúdo que eu compartilhar aqui possa de alguma forma te tocar, te inspirar e te ajudar na sua jornada. Bom, eu não sei nem por onde começar, tem tanto para transbordar e para compartilhar, mas talvez acho que vale dar um pouquinho de contexto para vocês sobre esse podcast e o que tá aqui no meu coração. Eu tava sentindo muito forte, assim, de ter um espaço para aprofundar nas minhas reflexões, trazer exemplos práticos do meu treino, né, dos meus aprendizados. Eu já faço isso bastante no canal do YouTube da Frequência do Amor, na comunidade online que a gente cuida, mas eu tava sentindo realmente, assim, um chamado de expandir isso. Então esse podcast nasceu desse chamado. E a minha intenção aqui é realmente só compartilhar o meu coração. Então a ideia, acho que a gente vai ter momentos de reflexões, de conversas. Quero convidar alguns amigos, alguns companheiros dessa jornada que me inspiram. Quero ouvir vocês, quero ver como que a gente faz para abrir esse espaço também de troca. Enfim, não sei muito bem o que vai virar isso aqui, mas estou com o coração muito, muito feliz, muito grato mesmo por poder estar aqui agora. E aí eu queria falar um pouquinho do nome, né? Só Amor também, e até dar um contexto sobre a minha caminhada espiritual. É porque que esse nome, ele fala tanto comigo. E ele realmente é uma oração do meu coração já há algum tempo. Quando eu comecei a me sentir inspirada a compartilhar meu caminho espiritual, eu fui muito ativada a fazer isso pelo Instagram. Então comecei compartilhando as minhas aventuras internas aí no Instagram e foi uma jornada muito profunda. E comecei com um Instagram que chamava Estou Paulinha Oliveira. E essa fase do Instagram foi muito importante para mim, assim, para eu dar mesmo os primeiros passos aí na jornada e me separar de tudo que eu pensava que era a Paulinha Oliveira, né? Essa fase de acreditar que eu estava a Paulinha Oliveira me ajudou a me desidentificar, sabe? Desse personagem com o qual eu estava tanto tempo identificada e que me trouxe tanto sofrimento. Me levou, né, até várias crises de depressão, me levou até um burnout, me levou para um lugar muito, muito, muito escuro da mente, aonde eu ouvi, né, o chamado para despertar, o chamado para me abrir para um outro jeito. E eu sou muito grata mesmo por essa fase, por tudo que eu passei que me levou a passar por essa fase de estar Paulinha. E aí fiquei um tempo com esse Instagram e nesse, digamos, lugar da mente,
Dali também comecei a compartilhar alguns treinos e ensinamentos que eu estava praticando no YouTube. Nesse momento eu estava me aprofundando nos ensinamentos de Um Curso em Milagres, que hoje é a base mesmo do meu caminho, do que eu pratico, do que eu acredito. É a base de tudo que me transformou, assim. E eu sou, nossa, profundamente grata por esses ensinamentos que me libertaram de formas, assim, indizíveis, muito, muito, muito profundas. E então foi uma fase que eu estava testando esses ensinamentos e, enfim, confesso que eu tenho até um pouco de vergonha dessa fase. Quem é estudante novo aí de Um Curso em Milagres vai entender o que eu tô falando, que é uma fase que a gente fica muito, sei lá, ativista, muito teórico, falando, repetindo a teoria pra gente mesmo aprender. Foi uma fase desafiadora, que eu inclusive apaguei vários vídeos no YouTube, porque eu não conseguia me assistir e, enfim, ver tantos equívocos ali, ver tanta identificação ainda com o ego. Mas com o tempo, e com a prática também desses ensinamentos, eu fui aprendendo a perdoar e a sentir muito amor e muita compaixão por essa Paulinha que estava ali dando os passos que ela conseguia em direção a Deus, em direção à luz. E aí fui sentindo o passo, fui entendendo que de alguma forma eu tinha um papel ali, compartilhando esses ensinamentos. Fui recebendo muito feedback de muitos de vocês e eu sou, assim, profundamente grata a cada um mesmo, assim, que cruzou o meu caminho, que de alguma forma recebeu comigo esses ensinamentos, que foi impactado de alguma forma pela minha transformação. Eu brinco que minha transformação tá toda gravada lá no YouTube e é incrível assistir realmente os vídeos antigos e ver todo o trabalho que o Espírito Santo fez em mim, através de mim, ao longo do que parecem ser esses anos e ao longo, obviamente, da minha prática, do meu comprometimento, né, de me aprofundar na prática desses ensinamentos. Enfim, então eu passei por uma nova fase nesse Instagram e simbolicamente na minha jornada espiritual, que eu troquei o nome do Instagram para Perdoando Paulinha, porque eu tive um turning point, né, que eles falam, que é aquele momento onde é um momento de virada, sabe, de breakthrough, assim, eu adoro essa palavra, breakthrough, que é quando a gente quebra os padrões antigos e se permite, né, ir mais além. Eu tive uma clareza, assim, de que eu precisava me aprofundar, de que eu precisava ir além de estar Paulinha, porque mesmo já tendo me livrado de muito sofrimento, deixando de acreditar que eu era Paulinha e dando espaço de entender que eu estava Paulinha, eu já tinha, sim, me livrado de muito sofrimento, mas eu continuava presa num autoconceito, continuava presa nos efeitos de estar Paulinha. Então eu tive uma experiência mística, assim, muito profunda, que me revelou isso. Olha, na verdade você nem está Paulinha. Você é o Filho Santo de Deus e tá na hora de dar passos firmes em direção a realmente viver isso. E foi uma experiência muito profunda, assim, obviamente senti muito medo, tive que purificar muita coisa para conseguir dar essa virada, né, e trocar o nome do Instagram para mim foi um símbolo disso, sabe, de me apropriar dessa nova oração, de dar passos para perdoar Paulinha, né, perdoar tudo que eu acreditava que era Paulinha, toda a história de Paulinha, todas as preferências de Paulinha, todas as crenças de Paulinha. Foi realmente um passo muito, muito, muito profundo para mim, que acabou refletindo ali no Instagram, no YouTube, na comunidade da Frequência do Amor, que paralelo a tudo isso, eu já estava cuidando, facilitando ali grupos de estudos, workshops, retiros. Isso sempre foi muito base também para o meu processo e eu sou muito grata a isso. E essa fase de perdoar Paulinha foi uma fase de aprofundamento, foi uma fase de muito estudo, de muita dedicação, muita dedicação. Eu passava, assim, horas lendo, estudando o curso, fazendo vídeos, dando aulas. Nossa, eu falo que nessa época aí o Espírito Santo me ativou muito
me ativou para trabalhar com grupos, trouxe muitos companheiros poderosos através da frequência do amor, né, para que eu pudesse transferir tudo aquilo que eu estava recebendo e assim reforçar isso em mim. Então foi uma fase de muita expansão, de muita cura, de muito desafio também. Foi uma fase em que eu fiz um projeto, né, com as 365 lições de um curso em milagres, estão todas gravadas aí no Spotify, no YouTube, disponíveis gratuitamente, tem no site da Frequência. Então foi um projeto de 365 dias, com live todos os dias. Foi muito intenso, foi muito profundo, que esse processo me transformou profundamente, me desafiou muito, né, porque eu estava ali ao vivo todos os dias, com tudo que eu estava sentindo, né, demonstrando ali todo o meu desfazer. Então foi bem, bem profundo e foi maravilhoso, assim. Apesar de ter também me desafiado tanto e me curado de formas que eu não consigo nem descrever, sabe? E obviamente ativou muitos gatilhos, né, de feridas que eu ainda precisava curar em mim. E eu sou muito grata realmente a todos os companheiros poderosos que me ajudaram a ver isso, que me ajudaram a sustentar esse propósito, encarar a cura. Foi uma fase muito linda da Frequência, assim, na expansão de muitos projetos. Algumas músicas nasceram com isso, né, com os lembretes do amor, que acho que eu vou ter que ter um episódio só para contar para vocês o que são os lembretes do amor. Mas esses lembretes do amor viraram músicas, viraram produtos na lojinha da Frequência do Amor. Nossa, viraram lives, meditações, enfim, foi uma fase realmente de muita expansão e de muita ativação, de muitos companheiros poderosos que vieram me dar as mãos mesmo nessa jornada. Então, se você é um desses companheiros que fez parte de alguma fase dessa jornada, receba agora toda a minha gratidão, de todo o meu coração. Tem até uma emoção aqui. Todo passo, cada passo que a gente deu juntos, até aqueles que a gente não conseguiu dar e tá tudo certo, mas sou muito, muito, muito grata. Então receba essa minha gratidão. Eu honro, eu sei profundamente que eu seria incapaz de dar os passos que eu dei se não fossem esses anjos, esses companheiros poderosos que o Espírito Santo colocou no meu caminho para realmente fortalecer minhas perninhas e me ajudar a seguir firme. Bom, depois dessa fase, chegou mais um convite para me aprofundar, né? E esse convite ele veio depois de uma experiência mística muito profunda, uma experiência de revelação que eu tive. Acho que ao longo desse podcast eu vou contar um pouco mais para vocês de tudo isso, aonde eu realmente experimentei a luz, experimentei Deus, experimentei uma conexão muito profunda, assim, com a fonte desse amor que nós somos. E essa experiência me desconstruiu inteira, me mostrou que ainda haviam muitos equívocos, muitos apegos, muitas coisas a serem desfeitas e desconstruídas em mim para que eu pudesse viver só esse amor. Então foi uma experiência de muito contraste, onde eu experimentei muito, muito, muito amor, e parece que depois eu voltei. Eu falei, meu Deus, não quero voltar. E aí eu entendi que para eu não voltar para o equívoco, não voltar para o sofrimento, não voltar a me limitar, eu precisava manter no meu coração essa oração de viver só amor. Porque o que me levou para essa experiência de revelação foi realmente sustentar essa oração. Eu quero só amor, quero viver só amor. Isso foi realmente me levando nas profundezas assim, da mente para experimentar isso. Eu falei, nossa, eu preciso aprender a sustentar só essa oração para eu poder ter experiências assim e viver isso, porque eu comecei a ter perguntas ainda mais profundas, né? Porque eu vi isso, eu falei, olha, isso é verdade, tudo que eu busquei a minha vida inteira, em tantos caminhos espirituais, tantos caminhos de autoconhecimento, em tanto estudo, tanta prática, até de um curso em milagres, tudo que eu busquei, eu falei, é verdade, Deus é real, o amor é real. E aí começaram a surgir perguntas mais profundas, que é, como é que eu faço então para viver só esse amor? Como é que eu faço para experimentar isso o tempo todo, então, se é isso que eu sou e se só isso é real, né? E é o que o curso fala o tempo todo, né? A base do curso é nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus.
E ele ainda fala, né, ensina só amor, porque é só isso que você é. Porque é isso que nós somos, né. E, enfim, aí eu entendi que eu precisava aprender a querer só isso. Então, meus amigos, é aonde eu tô na jornada agora. Tem sido uma nova aventura para mim. O Espírito Santo tem me levado em experiências inéditas, muito diferentes das quais eu estava acostumada. Tem me levado a viajar muito, a desfazer a minha mente de formas, formatos, pessoas, lugares. Realmente me levado a experiências muito profundas na mente. E eu sinto que tudo isso é reflexo e resposta dessa oração de viver só amor. Não é fácil, eu sempre tento ser o mais transparente e honesta possível. Não é realmente um caminho fácil muitas vezes, porque é muito diferente do que a gente está acostumado, então o ego não vai facilitar isso, mas é muito possível. E esses são os passos que eu quero dar agora e quero convidar vocês a darem esses passos comigo, do jeito que for, onde for, como for, quem for, se for, tá tudo certo. São esses passos que eu tô dando agora. Sei que há muito ainda a ser desfeito na minha mente, mas sinto uma gratidão enorme porque esse convite, né, para aprofundar essa oração abre espaço para receber todos aqueles que também querem. Então, vamos juntos. Esse podcast é só mais um jeito da gente fazer isso. E é isso. Acho que por hoje deu, né? Eu tô aqui de frente para um rio maravilhoso no interior aqui da França, perto de Giverny, que é a cidade de Monet. A gente foi visitar os jardins de Monet e foi uma experiência muito transcendental. E eu acho que tem um chamado aqui para que eu possa experimentar isso aqui agora, expandir tudo isso que a gente conversou e praticar, principalmente. Eu acho que esse é o direcionamento, eu sinto, dessa nova fase. É viver isso, sabe? É viver o amor. O amor não pode mesmo ser teorizado, explicado, ele precisa ser experimentado, experienciado, vivido, né? Então eu vou lá, aliás, vou aqui curtir, receber isso aqui agora. Faça isso também, aonde você estiver, com quem você estiver, fazendo o que for, porque não é sobre o lugar mesmo. Vamos juntos viver só o amor, vamos juntos entregar tudo que ainda precisa ser curado nas nossas mentes para que a gente possa só se fundir com esse momento agora, só aceitar que o amor já é tudo que não há nada, não há nada a ser feito, tudo já foi feito por nós. E a nossa parte é só querer mesmo, querer profundamente esse instante, querer profundamente só o amor. Ó, ouviu? Foi um passarinho lindo que passou aqui na minha frente. Tá um voo tão gostoso. É isso, meus amigos. Vejo vocês no próximo episódio. Um beijo.